Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais um vídeo de exercícios. Vamos lá comigo. Uma massa de 7 quilos está em movimento retilíneo e uniforme, com velocidade de 10 metros por segundo. Durante um intervalo de tempo de 2 segundos, atua sobre a massa uma força constante. No fim desse intervalo, a velocidade é de 6 metros por segundo na direção e sentido do movimento original. Determine o valor da força que atuou sobre a massa. Ou seja, nós temos aqui nessa questão uma massa de 7 kg que estava em MRU, né? Movimento retilíneo uniforme, né? Com velocidade constante de 10 metros por segundo, né? E aí, de repente, atuou sobre esse corpo uma força no tempo de 2 segundos. Durante 2 segundos atuou-se uma força, e aí a velocidade desse corpo, que antes estava em MRU, caiu para 6 metros por segundo, ou seja, ele adquiriu uma desaceleração, ok? Então, já dá para sacar que no final das contas, essa força aí vai ser negativa, porque ela não está favorecendo o movimento, ela está desgastando essa velocidade. Então, vai fazer com que o corpo sofra uma desaceleração. Então, vai ser um valor de uma força negativa, ok? Mas vamos lá então, como é que a gente vai calcular? A gente tem a massa, ó, os dados das questões são essas. A massa, a velocidade inicial, o intervalo de tempo e a velocidade final. E a questão quer que se calcule a força, ok? Então vamos anotar os dados, né? Velocidade inicial, que é o de 10 metros por segundo, a final é a que ele atinge no final, de 6 metros por segundo, e o nosso intervalo de tempo de 2 segundos. E a massa de 7 quilos, que eu não anotei ali, mas vocês podem anotar, ok? Nós temos quais equações que a gente pode utilizar? A equação do impulso, né? Que é força vezes o delta tempo, no intervalo de tempo. Mas a gente não tem o valor do impulso, só que o impulso a gente tem, ó, a gente quer calcular a força, certo? Mas a gente não tem o valor do impulso, a questão não deu, e a gente tem o ΔT. Então não tem como usar diretamente essa equação se a gente tem duas coisas ali que a gente não tem um valor, né? Nem o I nem o F. A gente só tem ΔT. Mas tem como calcular o impulso de outra forma. E a gente acha o valor do impulso para depois substituir ali no impulso para poder calcular a força, que é o que a questão está pedindo. Qual é a outra equação do impulso? Impulso é a mesma coisa que variação de quantidade de movimento. E dá para a gente calcular isso, porque movimento, quantidade de movimento, né? Ou momento de uma força, né? Ele é a massa vezes a velocidade. Ok? Então nós temos a massa e as velocidades finais iniciais, já dá para calcular o ΔQ, que é a variação do momento da força. Vamos calcular o I primeiro, ok? Vamos calcular o I pela variação da quantidade de movimento para substituir na primeira equação, IFT, tá ok? Ou eu posso também fazer assim desse jeito, igualar já ambas partes, porque tudo ali é igual aí, tá? Mas se vocês quiserem, podem fazer também separado. Calculo o Izinho através da segunda equação, depois substituir em cima. Tanto faz, tá? Eu apenas igualei as duas equações aqui para ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Mas vocês podem ir fazendo separadamente. Então, substituir o I, que é o F vezes ΔT, é igual também ao ΔQ, porque o I, mesmo o I, é igual à variação de quantidade de movimento, que é o ΔQ. Igualei, vou substituir os dados, o F a gente não tem, a gente vai encontrar no final das contas. ΔT já vale os 2 segundos, certo? E a gente vai abrir esse ΔQ, que é a variação da quantidade de movimento, ok? Simplesmente já passei ΔT para o outro lado para ficar mais fácil, né? Porque é o F que a gente quer encontrar, a força. O ΔQ eu vou calcular separadamente, que é a variação de quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Abrir as contas, né, por ser final inicial, então MVF menos MVI, que é a velocidade inicial. Vou substituir os dados, a massa é 7, a velocidade final é 6 e a velocidade inicial é 10 metros por segundo. Substituir os dados, faz aquela multiplicação, depois subtrai, certo? E aí vai dar menos 28 quilogramas vezes metros por segundo, ok? Essa é a nossa variação de quantidade de movimento. Substituir ali no F é igual a ΔQ, né? Sobre ΔT, vamos substituir agora, certo? Substituir ali. O ΔT, lembrando que ΔT é o intervalo de tempo, que é de 2 segundos, por isso que ficou 2 embaixo. E só continuar essa conta aqui. Vai dar menos 14, certo?
Então, nossa força aí vai ser menos 14 newton, ok? Então, vocês podem utilizar essas duas equações, né? I é igual a F vezes ΔT e I é igual a variação de quantidade de movimento. Essas duas equações são extremamente importantes e são essas que vocês precisam gravar na cabeça de vocês, guardar no sangue, sabe? Tem que estar no sangue essas duas equaçõezinhas aí. Elas vão dar, né, direcionamento a vocês nas próximas questões e no vestibular também. Vamos lá para a próxima questão. Uma nave espacial de 1,5 vezes 10 a 3 quilos vem se deslocando no espaço há um ano, de tal maneira que o seu momento linear mantém-se constante com o módulo de 6,4 vezes 10 a 3 kg vezes metros por segundo. A força resultante exercida sobre a nave neste ano de viagem tem módulo de... Então, nós temos ali que a massa da nave, né, que é de 1,5 vezes 10 a 3 quilos. Nós temos o tempo, que é um ano. Claro que um ano não pode ser escrito nessa unidade, tem que passar para segundos. E nós temos a quantidade de movimento. Só que ele falou, quantidade de movimento, momento linear, a mesma coisa, tá? Ele falou que o momento linear é constante. Então, grava isso aí, isso é importante, tá? Vamos de novo utilizar aquelas mesmas duas equações para a gente poder calcular a força, mesmo procedimento, ok? O mesmo procedimento que a gente fez na questão anterior, a gente vai calcular a força. Só que ele falou, olha lá na questão, o seu momento linear, que é o nosso Q, né? Momento linear, quantidade de movimento, é tudo a mesma coisa. Esse momento linear se mantém constante, que é o nosso Q. Se esse Q se mantém constante, ele vai variar? E o que você diz? Se ele mantém constante, esse Q varia? Não, então a variação dele vale zero, ok? Se o ΔQ é zero, substituindo ali, né? O que vai acontecer? Zero dividido por qualquer coisa vai dar zero. Logo, a nossa força vai dar zero. Ou seja, letra D. O módulo dessa força é zero. Ou seja, gente, se a gente não tem variação de quantidade de movimento ou variação de momento linear, né, são a mesma coisa, logo a força é zero. Porque força é a mesma coisa que variação de momento linear sobre ΔT. Ok? Beleza? Próxima questão, então. Dois blocos de massa de 1 kg e 2 kg são aproximados um do outro de modo a comprimir uma mola existente entre eles. Após a compressão da mola, solta-se o sistema sobre uma superfície horizontal sem atrito. O bloco de massa 2 adquire uma velocidade de 0,5 metros por segundo. Ponto. Determina a energia potencial elástica armazenada na mola enquanto comprimida. Ou seja, vocês imaginam dois corpinhos lá, dois blocos de massa, um de 1 kg, outro de 2 kg, preso a uma mola que está comprimida entre eles. Tem os dois blocos e no meio deles tem uma mola e eles estão comprimindo, né? Como se estivesse sendo empurrado um contra o outro, estão comprimindo essa mola. Ali você tem uma energia potencial elástica associada, certo? E quando você coloca eles na mesa e solta, libera esses dois corpos, eles vão um para cada lado, um para a direita e outro para a esquerda, ok? Por conta dessa energia elástica que está armazenada, energia potencial elástica armazenada nessa mola. A mola vai empurrar os bloquinhos para os lados. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Né? O que já estava no lado direito da mola vai adquirir uma velocidade para a direita e o que estava no lado esquerdo adquire uma velocidade para a esquerda. Ok? Ou seja, toda essa energia potencial, toda essa energia potencial elástica é convertida em energia cinética quando a mola é liberada. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar a conservação da energia mecânica, porque ele falou que não tem atrito, ok? Nessa superfície. Então, vai ter uma conservação de energia mecânica. Aí nós temos aí os dados, anotamos aí todos os dados, beleza? E a gente vai utilizar o conceito da conservação da energia mecânica. A energia mecânica inicial, que é totalmente potencial elástica, foi convertida totalmente em cinética. Mas a energia cinética vai ser do corpo bloco 1 com o do bloco 2. O bloco 1 adquire uma certa velocidade, o bloco 2 vai adquirir uma outra velocidade. Vamos abrir essa energia aqui, ó. A cinética, botei cinética 1, cinética 2, porque é do bloco 1 e a cinética do bloco 2. Porque as velocidades deles não vão ser iguais.
Até poderia se eles tivessem a mesma massa, mas se não, como não tem massas iguais, a energia cinética vai ser diferente porque a velocidade que eles vão adquirir são diferentes por conta dessa massa. Aí vamos lá então. Aí nós temos aqui, ó, a energia cinética. Só que a energia cinética vai depender da velocidade. E a questão não deu a velocidade de todos os bloquinhos. Ele só deu a velocidade do bloco de 2 kg, que eu chamei de bloco 2, tá? Por isso que eu chamei de V2 aqui, velocidade 2. Eu chamei de bloco 1 o bloco de massa de 1 kg, por isso que é M1. Eu chamei de bloco 2 o bloco de massa de 2 kg, por isso M2, tá ok? E ele só deu a velocidade do bloco de 2 kg, que é o V2. Precisamos da velocidade do bloco 1 para a gente poder calcular essa energia cinética. Como é que a gente vai fazer isso? Pela conservação do momento linear, ok? Então, a gente vai utilizar aqui, certo? A gente não tem o V1, só temos V2. A gente vai ter que utilizar o conceito, né? Falta esse cara aí, ó. A gente vai ter que utilizar o conceito de conservação de momento linear, ou conservação de quantidade de movimento. Aplicamos aqui, abrimos a conta, né? Inicialmente, nós vamos ter o que, né? A quantidade de movimento, né? O momento linear final é igual ao inicial, certo? Inicialmente, eles têm velocidade, esses dois blocos? Não, eles estão parados com o prêmio da mola. Então, o momento linear inicial é zero. E, no final das contas, eles adquirem uma velocidade. Então, no final, vai ter um momento linear assim, tá ok? Por isso que eu botei, o momento linear final é essa conta aí, mv1 menos m2v2, igual a zero, porque inicialmente eles não tinham velocidade. Então, o momento linear inicial é zero, ok? E aí, o que vai acontecer? Por que eu botei um menos ali e não uma soma? Porque um bloco vai para a direita, outro bloco vai para a esquerda, tem sentidos opostos. Então, um vai ser positivo e outro vai ser negativo. Ah, mas Sueli, tanto faz, eu posso botar o V1 negativo e outro positivo? Tanto faz, quem eu for escolher para ser negativo? Tanto faz, tá bom? Isso vai depender do eixo de coordenadas que você escolher, adotar, né? Você vai adotar positivo para a direita ou adotar positivo para a esquerda, tá ok? Então, vamos lá. Vamos substituir os dados. M1 vale 1 kg, M2 vale 2 kg, o V1 nós não sabemos, é isso que a gente vai descobrir para substituir lá em cima. E o V2 vale 0,5. Faz essas multiplicações aí, né? 2 vezes 0,5 vai dar 1. 1 vezes V1 é V1, né? Qualquer coisa vezes 1 vai dar essa mesma qualquer coisa. Passo 1 menos 1 para o outro lado positivo, então a velocidade V1 é igual a 1 metro por segundo. Agora vamos substituir lá em cima a energia cinética. Substitui, calcula os quadrados, certo? E aí eu botei todo mundo junto sobre o mesmo denominador, porque todo mundo já estava antes sobre 2. Então eu só juntei, tá ok? Posso fazer isso, regra matemática básica. E aí eu só fiz essa conta, fiz os quadrados. Quadrado de 1 vai dar 1, quadrado de 0,5 vai dar 0,25. Multiplicamos ali depois por 1, depois o outro por 2, e aí vai dar 1 mais meio, né? Que vai dar 1,5 dividido por 2. 1,5 dividido por 2 vai dar 0,75 joules. Ou seja, a nossa energia potencial elástica vai ser 0,75 joules. Então, a gente teve que usar o conceito de conservação de energia mecânica, mas por faltar uma das velocidades, a gente também utilizou o conceito da conservação do momento linear. Beleza? Vamos lá então. Então, próxima questão e última questão. Então, gente, de repente, às vezes eu estou falando momento linear e tem horas que eu falo quantidade de movimento, mas são as mesmas coisas. Tudo o que é a mesma coisa que momento linear e quantidade de movimento, é a mesma coisa, tá ok? Vamos lá então. A última questão. Um corpo de massa m move-se no espaço com velocidade v. Em dado momento, o corpo explode em duas partes iguais. As partes movem-se na mesma direção e no mesmo sentido do corpo de massa m antes da explosão. Sabendo que uma das metades move-se com velocidade v sobre 3, determine o módulo da velocidade da outra metade. Ou seja, ele quer dizer que um corpo estava se movimentando assim, antes da explosão. O corpo de massa m se movimentando com velocidade v. Aí, de repente, tem uma explosão
esse corpo se divide em duas partes, só que da mesma quantidade de massa. Então, vai ficar metade da massa para um e metade da massa para o outro. Por isso que eu botei m sobre 2 em um e m sobre 2 no outro, ok? Só que ele falou que uma das metades move-se com velocidade v sobre 3. Por isso que eu botei v1, que é o primeiro corpinho, eu botei que é igual a v sobre 3. E ele quer que a gente descubra a velocidade do segundo corpinho, da segunda metade, que é o v2, tá ok? Vamos utilizar o conceito de conservação do momento linear, ok? O momento linear final é igual ao inicial. Qual é o inicial? É aquela massa, m, né, vezes v, que é o momento linear antes da explosão. Isso aí foi fácil. E agora o final. O final vai ser o quê? Cada metade dessa massa vezes a sua velocidade que ela adquiriu. A gente só tem a velocidade da primeira metade, só não temos da segunda. Vai ficar assim, ó. Eu chamei de M1 e M2. M1 é o M sobre 2, e o M2 é o M sobre 2 também, porque são iguais. Que vai mudar aqui a velocidade. Vou substituir, as massas são M sobre 2, né? Vezes a velocidade. O V1 a gente já tem, que é o V sobre 3. A gente só não tem o V2, por isso que eu mantive ali V2. Quando a gente tem ali, ó, ficou o quê? Uma multiplicação de fração com fração. Toda vez que a gente tem multiplicação de fração com fração, a gente faz o quê? A gente multiplica os de cima diretamente, m vezes v, e multiplica os de baixo, os denominadores, diretamente, 2 vezes 3. Vai ficar assim, ó, mv, m vezes v é mv, e 2 vezes 3 é 6, ok? Mais mv2, porque aí vai ficar m vezes v2, dividido por 2, ok? Então, aqui a gente já tem o momento linear inicial e o momento linear final. É só substituir agora na equação da conservação do momento linear, ok? Substituindo cada um no seu lugar. E aí, vamos isolar esse V2. Aqui, a gente pode cortar as massas, porque todo mundo tem massa em cima. Então, a gente corta as massas, vai ficar assim. E vamos isolar o V2. Então, passa o V sobre 6 que está sobrando do lado esquerdo, passa para o outro lado direito. Ok? Trocando sinal sempre. Vamos fazer MMC aqui. Qual é a regrinha? Quando você tem um número menos ou mais uma fração. Multiplica o negócio aqui inteiro aqui da frente, o V, né, que é o número inteiro, o termo inteiro, pelo denominador, né? Então, V vezes 6 e faz a operação de cima. No caso, é menos ali, menos o carinha do lado, que é o V. Vai ficar V vezes 6, que é 6V, menos o Vzinho que já estava em cima do 6. Ok? E aí, sobre o 6, o denominador mantém. Aí resolve isso aí, 6V menos um Vzinho vai dar 5Vzinhos. E aí agora, o que a gente faz? Pega o 2 que está dividindo por V2, passa para o outro lado multiplicando. Certo? O 2 com 3 dá para cortar, porque ali é uma multiplicação, não tem uma soma nem uma subtração no meio ali, a gente pode cortar direto, porque só tem multiplicação ali no meio. Cortou o 2 que estava em cima com 6 de baixo, vai sobrar 3 embaixo. Ok? Então, V2 é o quê? 5V sobre 3. Beleza? Então, gente, é basicamente isso. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E bom estudo a todos e até a próxima.